O sol nascia tímido no horizonte, iluminando as vastas planícies de uma pequena cidade no interior do Brasil. Pedro, um agricultor humilde e trabalhador, começava mais um dia com o coração pesado. Sua esposa, Clara, o olhava com preocupação enquanto ele arrumava a camisa poída e colocava o chapéu de palha. Naquele dia, Pedro precisava enfrentar algo que jamais imaginou: pedir um empréstimo no banco para salvar a vida de sua filha, Sofia. Sofia, de apenas 8 anos, era a alegria da casa, mas uma doença rara e devastadora havia transformado sua vivacidade em cansaço e dor. O tratamento exigia uma quantia que Pedro não tinha. Tudo o que ele podia oferecer como garantia era sua pequena propriedade, um pedaço de terra herdado de gerações, onde cultivava mandioca e milho para sustentar a família. Com lágrimas nos olhos e uma determinação que vinha do amor por sua filha, Pedro montou em sua velha bicicleta e pedalou até a cidade. O banco era imponente, um edifício moderno e frio que destoava completamente da simplicidade de Pedro. Ao entrar, ele foi imediatamente notado por causa de suas roupas simples e mãos calejadas. Os olhares de desprezo não o intimidaram, mas feriram sua dignidade. "Bom dia, senhor. Gostaria de falar com o gerente sobre um empréstimo", disse Pedro com a voz firme. O atendente, um jovem de terno bem passado, olhou de cima a baixo antes de responder com desdém: "Sente-se ali. O gerente o atenderá quando possível." Pedro aguardou pacientemente, ouvindo os cochichos dos funcionários que zombavam de sua aparência e o tratavam como se fosse invisível. Após uma longa espera, ele foi chamado ao escritório do gerente. O homem, com um terno caro e expressão arrogante, sequer tentou disfarçar o desprezo ao vê-lo. "Senhor Pedro, qual é o valor que o senhor deseja?" perguntou o gerente, já parecendo impaciente. R$ 30.000. Minha filha precisa de um tratamento urgente. Posso oferecer minha terra como garantia, respondeu Pedro, segurando o chapéu com força. O gerente soltou uma risada sarcástica. "Terra, mandioca e milho? Isso não vale nada, senhor. Este banco não tem interesse em correr riscos com alguém como o senhor." Pedro tentou argumentar, mas foi interrompido bruscamente. "O banco agradece a sua visita, mas não podemos ajudá-lo. Boa sorte ao senhor e à sua família." Humilhado e com os olhos marejados, Pedro saiu do banco cabisbaixo. Ele sentou-se em um banco na praça próxima, tentando segurar as lágrimas. Sua única chance de salvar Sofia parecia ter se esgotado. O que Pedro não sabia era que, naquele mesmo momento, alguém muito especial estava observando sua luta silenciosa. A poucos metros dali, Michele Bolsonaro, que havia ido ao banco resolver questões de um projeto social, testemunhou a cena. Ela viu Pedro ser tratado com frieza pelo gerente e percebeu o desespero em seus olhos. Intrigada, ela pediu à sua equipe que se informasse sobre o motivo daquela situação. Ao ouvir a história de Pedro, Michele sentiu um aperto no coração. Movida por sua empatia e senso de justiça, Michele decidiu agir. Com passos firmes, ela entrou no banco e foi diretamente ao gerente. Sua presença imediatamente chamou a atenção de todos, não apenas por sua postura decidida, mas por ser amplamente reconhecida como uma defensora das causas sociais. "Com licença, sou Michele Bolsonaro e acabei de presenciar um tratamento inaceitável aqui. Quero saber exatamente o que está acontecendo", disse, olhando diretamente para o gerente. O homem, que minutos antes havia humilhado Pedro, ficou pálido. Ele tentou balbuciar uma resposta, mas Michele o interrompeu. "Não estou aqui para ouvir desculpas. Quero que você me explique por que este agricultor, um homem que só quer salvar a vida de sua filha, foi tratado com tanto desrespeito." O gerente, constrangido pela autoridade moral que Michele impunha, começou a justificar-se. "Senhora, é que o banco tem critérios. Bem, a garantia que ele oferece não é suficiente." Michele cruzou os braços com o olhar sério. "Critérios? Desde quando dignidade e compaixão têm critérios? Este homem representa o que há de mais honrado em nossa sociedade: trabalho duro,
amor pela família e coragem diante das adversidades. E vocês o trataram como se ele não valesse nada. Isso é inadmissível. Enquanto Michele falava, Pedro, ainda sentado na praça, foi informado por um funcionário que ela estava intervindo em sua defesa. Hesitante, ele voltou ao banco e viu a cena. Ao perceber Pedro entrando, Michele caminhou até ele com um sorriso gentil. Seu Pedro, eu soube da sua história. Quero que o senhor saiba que não está sozinho. Vamos resolver isso juntos porque sua luta é nobre e merece respeito, disse ela, segurando as mãos calejadas de Pedro. Os funcionários e clientes do banco observavam em silêncio, muitos comovidos pela cena. Michele então olhou novamente para o gerente e disse com firmeza: este empréstimo será aprovado e eu mesma garanto isso. Além disso, quero que o banco reveja suas práticas porque histórias como a do Sr. Pedro não podem ser ignoradas. O gerente, sem ter como recusar, assinou os papéis com as mãos trêmulas. Pedro, emocionado, mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Com o contrato em mãos, ele agradeceu a Michele com os olhos cheios de lágrimas. Dona Michele, eu nem sei como agradecer. A senhora salvou a minha família. Eu nunca vou esquecer disso. Michele sorriu e respondeu: seu Pedro, o senhor já fez muito. O amor que o senhor tem pela sua filha é o que move o mundo. Eu só fiz o que era certo. Agora vá cuidar da sua menina e continue sendo esse exemplo de força e dignidade. Ao sair do banco, Pedro sentiu-se renovado, como se o peso que carregava tivesse sido aliviado. Sua história rapidamente se espalhou pela cidade, tocando o coração de todos que a ouviram. Michele Bolsonaro não apenas ajudou Pedro a salvar Sofia, mas também trouxe uma lição poderosa sobre empatia, justiça e a importância de nunca desistir, mesmo diante das maiores dificuldades. Com o contrato do empréstimo em mãos, Pedro pedalou de volta para casa com o coração mais leve. Ao chegar, encontrou Clara à porta, ansiosa. Quando ele contou o que havia acontecido e como Michele Bolsonaro havia intercedido por ele, os dois se abraçaram emocionados. É um milagre, Pedro. Agora nossa Sofia vai ter a chance que merece, disse Clara com lágrimas nos olhos. Nos dias seguintes, a família se preparou para viajar à capital, onde Sofia iniciaria o tratamento. O caminho não foi fácil, mas cada passo representava esperança. Ver a filha sorrindo novamente, mesmo que ainda debilitada, era um presente que Pedro e Clara jamais esqueceriam. Enquanto Sofia começava a se recuperar, Pedro usava o restante do empréstimo para investir na pequena propriedade. Ele comprou novas sementes, ferramentas modernas e até contratou um sistema simples de irrigação, algo que antes parecia um sonho distante. A primeira colheita após as mudanças foi um sucesso. O solo que antes era subestimado agora florescia com uma abundância que encheu os olhos de Pedro de orgulho. A transformação não passou despercebida. A história de Pedro chegou a outros agricultores da região, que se inspiraram em sua luta e começaram a buscar novas formas de melhorar suas produções. Pedro, agora visto como um exemplo de superação, começou a organizar encontros para compartilhar o que havia aprendido. O que era uma pequena fazenda agora se tornava um símbolo de esperança. Mas o impacto não parou por aí. Michele Bolsonaro, ao ver o desdobramento positivo daquela história, decidiu voltar à cidade. Ela organizou um evento na propriedade de Pedro, trazendo apoio de projetos sociais voltados para pequenos agricultores. O evento contou com palestras, doações de equipamentos e até presença de médicos voluntários que ofereceram atendimento gratuito à comunidade. No centro de tudo isso, Sofia, agora saudável e cheia de energia, corria pelo quintal com outras crianças. A menina que antes lutava pela vida agora era a alegria da casa, com um brilho nos olhos que refletia a coragem dos pais. Durante o evento, Michele chamou Pedro ao palco improvisado para falar. Emocionado, ele pegou o microfone e olhou para a multidão. Há poucos meses, eu estava no fundo do poço. Minha filha estava doente, minha terra era subestimada e minha dignidade humilhada.
Mas Deus colocou pessoas boas no meu caminho, como Dona Michele, que me ajudaram a acreditar que tudo é possível. Hoje, minha filha está saudável, minha terra está prosperando e eu aprendi que nunca devemos desistir porque a bondade sempre encontra um caminho de volta. Obrigado a todos. A plateia aplaudiu de pé. Muitos choravam comovidos pela simplicidade e força de Pedro. Michele, ao lado de Clara e Sofia, sorriu com orgulho. Com o tempo, Pedro e sua família continuaram colhendo frutos tanto no campo quanto na vida. Sofia cresceu saudável, inspirada pela luta dos pais. Decidiu estudar agronomia para ajudar pequenos agricultores como seu pai. Pedro, por sua vez, continuou sendo um líder em sua comunidade, mostrando que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na coragem, no amor e na fé. Michele, ao lembrar dessa história em suas palestras e encontros, sempre dizia: Pedro nos ensinou que, quando acreditamos na força do coração e na justiça, milagres acontecem. E é isso que precisamos cultivar, um Brasil onde ninguém seja esquecido. E assim, a vida de Pedro, antes marcada pelo desespero, se tornou uma história de inspiração que atravessou fronteiras, mostrando que a dignidade e a bondade são tesouros que nem o maior dos bancos pode ignorar.